próprio vais criando maior espaço para essas palavras positivas permanecerem na tua vida, esse resultado positivo também. Consequentemente, o medo começa a ter menos efeito, porque estás mais conectada à possibilidade, à energia do amor, à energia da empatia, a energia daquilo que pode acontecer na tua vida, a energia que mostra que tu tens potencialidades. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que podes apanhar este vídeo aqui no canal, aqui é a página do Amor Próprio e este é o podcast O Meu Amor Próprio, em que nós ajudamos-te a construir e manter o teu amor próprio para que possas ultrapassar os teus medos e viver uma vida que vai de acordo com quem tu és. Eu sou Jacira, psicóloga, formadora, coach aqui no Amor Próprio, então vamos a isto. Então, o que é que nós vamos estar a falar hoje? Nós vamos estar a falar sobre uma coisa que é a base, ou uma das principais bases, no concerne a ultrapassar os teus medos, são as palavras. Mas por que estamos a falar sobre as palavras necessariamente? Por que isso é tão importante nós falarmos? Então, nós temos vários medos, cada um tem o seu medo, mas os medos mais comuns tendem a ser medo de perder o controle, medo do futuro, que é a ansiedade, medo do passado, que é a depressão, medo de ser abandonada, medo de vários elementos, medo de perder, por exemplo, ou medo até de ficar sozinha. E as palavras têm um grande papel na nossa vida, porque as palavras são onde tudo começa. É com as palavras que tudo começa e tudo termina. Então não é à toa que muitas páginas no YouTube, muitas páginas no Instagram, até mesmo na Bíblia se fala muito das palavras, porque as palavras é onde vem a nossa força e onde nós plantamos também aquilo que vai estar no nosso interior e também vai estar na nossa vida, vai estar a acontecer fora de nós e também vamos naturalmente absorver porque estará a acontecer ao nosso redor. Então, como eu tinha dito, as palavras vêm do nosso interior, então nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras. As palavras têm o poder de construir ou até de destruir. Até parece ser um bocadinho exagerado quando se fala disso, mas olha bem para o teu dia a dia, olha bem para aquilo que tu vives, olha bem para como é que tu acabas tomando decisões. As palavras não são somente aquelas que são ditas, né? É somente isso que se fala aqui hoje. São aquelas palavras que estão dentro da nossa cabeça e nós vamos repetindo no nosso consciente, não necessariamente falando alto, mas falando na nossa cabeça. E o que nós tiramos da boca é o que está repetido aqui. É o que fica também enterrado no nosso subconsciente. Então, quando nós percebemos exatamente até que ponto estas palavras influenciam a nossa vida, o que essas palavras fazem na nossa vida, nós conseguimos perceber como é que essas influenciam aquilo que é o nosso dia a dia, como é que elas trazem um determinado resultado e como é que nós podemos trabalhar para ter um resultado diferente. Quando nós falamos do medo aqui, do amor próprio, é porque a energia do medo é que causa com que nós tenhamos um certo tipo de comportamento. A energia do medo não olha para a possibilidade. A energia do medo não olha para aquilo que pode acontecer, não olha para o outro como camarada ou alguém que temos que ter empatia. A energia do medo trabalha com a escassez, trabalha com a falta de oportunidade, trabalha com a inveja, trabalha com vários receios que nós mencionamos aqui. Tudo vem da energia do medo. E nós, como seres humanos, agimos com base na energia do amor, que é na abundância, na empatia, na plenitude, na paz, ou na energia do medo. E a palavra vem como uma ferramenta para ajudar-nos nesse processo e garantir que nós consigamos trabalhar junto da energia do medo. Um ponto que é super importante falar é que as palavras são como se fossem pequenas sementes. Se eu plantar uma semente de um limoeiro e queira no final que uma rosa saia dali, é um pensamento um bocadinho paradoxal. Muito dificilmente isso vai acontecer, a não ser que alguém chegue ali, retire a nossa semente e coloque outra semente. Mas como na vida nós colhemos o que nós plantamos, nós temos que ter o mesmo cuidado com as nossas palavras. Parece que elas somente acontecem naquele momento e vão com o vento, mas na verdade é que nós plantamos elas e elas ficam ali por baixo do solo, ficam a germinar e no final do dia brotam o que nós plantamos. Se nós plantamos reclamação, se nós plantamos ofensa, se nós plantamos pensamentos negativos ou
palavras negativas, o que vai sair dali é fruto desse mesmo pensamento. Então, elas sempre germinam, quer nós achemos que sim ou não, elas sempre vão germinar. E muitas vezes este processo é tão automático e tão subconsciente que tu só notas o que tu plantaste depois de já estares a colher, quando já estás a colher. E por tu não saberes utilizar o poder das palavras, não saberes utilizar isto a teu favor, o que acontece é que tu voltas a plantar a mesma coisa. Ao invés de retirar as ervas daninhas que estão no teu jardim, ao invés de cuidar do teu jardim de uma maneira diferente para colher realmente o que tu queres no futuro, tu voltas a plantar aquilo que tu estavas a plantar anteriormente, mas não é necessariamente, grande parte das vezes, não é porque tu queres plantar aquilo. Nós fomos ensinados a plantar as coisas, plantar reclamação quando algo não corre bem, plantar ofensa quando alguém nos ofende. Fomos ensinados tanta coisa que para podermos mudar esta nossa mindset, podermos mudar aquilo que nós realmente queremos ser, é um bocadinho complicado, porque tudo está ligado ao que está aqui. Já está um processo automático. E para que tu possas refazer isso, tens que perceber que o que tu pensas, o que tu falas, tem grande poder neste universo. Planta, planta, planta. E não é aquilo que tu falas somente de maneira consciente que vai ser plantado. Tudo que tu falas, tudo que tu pensas, vai ser plantado naquilo que é o teu mundo. O universo ouve. Quando tu dizes não quero engordar, o universo ouve engordar. Ele não ouve o não. Então, tu tens que falar aquilo que tu queres. Se tu queres que uma pessoa seja gentil contigo, tu tens que demonstrar essa gentileza primeiro. Especialmente quando se trata de palavras. Se tu queres ser escutado, tu tens que aprender a escutar. Então, como eu estava a dizer, as palavras têm o poder de transformar a nossa realidade, desde a nossa cabeça até os nossos sonhos, as nossas relações. Para e pensa realmente naqueles momentos em que tu tiveste um sonho ou um pesadelo, não era porque aquela coisa estava frequentemente a aparecer na tua cabeça e tu deixavas isto aparecer na tua cabeça. Quando uma coisa acontece na tua vida e tu veja, pá, eu estive tanto a pensar nisto, parece que é uma resposta do universo. Não é porque tu estiveres constantemente a repetir aquilo dentro da tua cabeça ou mesmo para as pessoas à tua volta. Nós podemos criar feridas mais dolorosas do que a violência física com as palavras. Então, é uma ferramenta importante, é uma ferramenta que não tem como nós realmente utilizarmos de maneira efetiva sem que nós saibamos como é que elas funcionam. Se tu queres ter rosas no teu jardim, tens que ter a consciência de que deves plantar essas tais rosas. Essas rosas não surgem por si só. Se fores a perceber os pensamentos negativos, as palavras negativas, se nós deixarmos o nosso dia fluir assim, sem uma intervenção consciente nossa, elas são o que mais aparecem. Porque a nossa mente fica a gravar tudo o que ouve. E nós, por queremos nos proteger, acabamos gravando muito mais aquilo que é negativo, aquilo que não é positivo, precisamente porque achamos que isso é que nos protege. Quando temos noção do que é negativo, no final do dia nós sabemos como é que nós devemos nos proteger. Mas isso causa medo, isso causa muito medo, porque a tua mente fica a repetir para ti: olha, tu não podes, tu não deves, aquela pessoa não faz isto, não faz aquilo. E as tuas relações, tua relação contigo mesma, a tua relação com outras pessoas vão ficando cada vez mais murchas, porque no final do dia tu estás aqui a repetir aquelas palavras que não germinam nas rosas que tu queres, mas são as ervas daninhas, são os limoeiros, e tu podes nem sequer querer esses limoeiros. Então, quando tens essa noção deste poder, tu consegues perceber como é que tu podes começar a utilizar. Tem outro aspecto. A nossa mente, como é que funciona? Nós, como seres humanos, gostamos muito de estar certos. Adoramos isso. Ou seja, trabalhamos de forma congruente. Se tu pensas dentro da tua relação, esta pessoa não vale, esta pessoa não presta, esta pessoa vai trair-me. O que acontece é que a tua mente, teu corpo, começa a trabalhar de tal modo que consiga provar que estás certa. E no final do dia vai começar a procurar motivos para aquilo acontecer. E o nosso corpo também reage dessa forma. Se eu falo
que estou muito feliz, que estou muito radiante, que estou a gostar do que estou a fazer, o meu corpo começa a imitar isso. O meu corpo começa a ir com essa vibração, com essa energia que eu estou a colocar no mundo. Mas se eu falo que está tudo a dar errado, eu não sei o que fazer, não sei mais o que eu posso experimentar, o meu corpo também há de seguir essa energia. E os meus comportamentos também vão ter o mesmo, vão seguir a mesma, vão ser congruentes também. E o que tu queres no final do dia é o contrário. É muito difícil tu dizer, estou muito feliz, estou muito excited para começar esse trabalho, com essa energia down no teu corpo, a ver que alguma coisa não está a bater. A boca está a dizer uma coisa, mas o corpo está a comunicar um tema ou uma forma de ver as coisas completamente diferente. Então, o nosso corpo, a nossa mente gostam de agir em congruência. Se tu falas de uma determinada coisa, acerca de um determinado acontecimento, de um evento, de uma pessoa, o teu corpo, a tua mente vão agir em congruência com isso. Por quê? Porque gostam de estar certos, gostam de fazer uma coisa e agir nesse sentido. Então, outro ponto que é importante perceber aqui em relação às palavras, que eu tinha mencionado antes, mas é sempre bom repisar, é que as ervas daninhas, ou seja, aqueles pensamentos negativos que trazem aquelas palavras negativas também, vão estar sempre a aparecer e não precisam do teu esforço para que isto aconteça. Tens que ter a capacidade de estar ali constantemente, é o que nós chamamos de prevenção proativa aqui dentro da página do amor próprio, dentro dos nossos programas chamamos isso. Tu tens que estar ali de forma ativa, proativa, não reativa, a ver o que estás a pensar, a ver o que estás a falar, porque assim tu estás a semear, tu estás a plantar aquilo que tu vais escolher. O nosso universo funciona muito com a balança, funciona muito com a lei do dar e receber. E se tu ficas a dar coisas negativas ao universo, ficas a dar rótulos negativos às pessoas à tua volta, aquilo que é para ti mesma, ficas a dar rótulos negativos, o universo vai também dar esses rótulos negativos, vai dar situações, vai dar pontos em que somente será confirmado, reconfirmado, atualizado, mas da mesma forma, de acordo com o que tu tens estado a pensar. O universo dá-te aquilo que tu estás a pedir. E a repetição é uma forma de pedir. Quanto mais nós repetimos, vamos causando estes acontecimentos novamente e o medo vai aumentando. O medo vai aumentando porque tu estás a ser congruente, o universo também está a ser congruente. Tu estás a falar coisas negativas, estás a pensar coisas negativas e o negativismo vai voltar para ti. E isso dá medo porque parece que não tens controle da situação, porque criaste um hábito de falar o negativo. E como é que tu vais criar um ambiente que seja positivo se tens este hábito? Podes até nem notar que tens este hábito contigo. Mas é importante que tomes consciência com este vídeo, comeces a abrir a cabeça e penses: o que é que eu estou a fazer? O que é que eu estou a plantar? O que é que eu estou a garantir que aconteça na minha vida? Porque sem este ponto é bastante complicado tu saberes mudar. Tens de prestar atenção que pensamentos, que palavras saem de ti frequentemente. Presta atenção ao que as pessoas dizem-te. Pergunta: como é que eu normalmente falo? O que é que eu expresso? E as pessoas vão dizer. Tem vezes que podes ouvir que, por exemplo, reclamas demais. Tem vezes que podes ouvir que és uma pessoa bastante positiva. Só tem uma situação, um determinado tipo de situação, quando acontece ali já sabem que vais ficar super estressada, por exemplo. Mas presta muita atenção àquilo que tu realmente colocas no mundo. E se ouvires algum feedback que seja diferente do que estavas à espera, como por exemplo o hábito de reclamar, o hábito de colocar-te numa posição de vítima, ou o hábito de criticar as pessoas, pergunta por que foste interpretada desta maneira, o que é que realmente acontece neste momento? Quando estás em que momento que essas palavras vêm? Quando começas a saber quando é que elas vêm, por que elas vêm, que medo está aí. Quando começas a perceber, tens medo de quê? Tens medo de ser abandonada? Por isso controlas muitas pessoas, criticas muito? Tens medo de ser rejeitada, por isso que já começas a rejeitar o outro? Qual é o teu medo? As palavras dizem muito acerca do que está no teu coração. Será que tenho medo do futuro? Então sempre falo do futuro de uma maneira negativa, falo do meu potencial de uma maneira negativa. Quando tu começas
a olhar para trás e a colocar os pontos onde eles devem estar e a conectar aquilo que tem sido a tua relação com as palavras, tu vais perceber o que tens plantado e por que tens escolhido um certo tipo de futuro. E vais começar a ter noção do que tem que ser plantado, o que tu pelo menos vais perceber que tu não queres. E a partir do momento que tu percebes o que tu não queres, tu vais começar a delimitar o que tu queres na tua vida. E quando tu percebes o que tu queres na tua vida, tens que ir de acordo com isso. Se tu não queres engordar, por exemplo, se tu não queres ser criticada, tu não vais criticar, tu vais elogiar. Se tu queres, se vamos sair do engordar, a motivação positiva seria: eu quero sentir-me bem comigo mesma, quero sentir-me bem com o meu corpo. Vais começar a plantar coisas na tua mente, no teu universo, que vão em direção a isso. Que o teu corpo e o universo também vão em congruência em relação a isso. Eu quero sentir-me bem comigo mesma. Então, eu não vou comer coisas que no final da semana ou no final do mês deixam-me sentir-me mal, deixam-me sentir-me pesada. E aí vais naturalmente começar a ter uma alimentação melhor. E essa alimentação melhor pode contribuir positivamente para o teu peso, pode equilibrar o teu peso. Por exemplo, se tu não queres criticar as pessoas, diz: não quero criticar mais as pessoas, então o que queres? Podes fazer, podes elogiar, começar a olhar para os pontos positivos. Um exercício muito bom é para aquela pessoa que tu sentes que há uma feridinha sempre que entras em contato com ela, sempre que falas com ela. É um processo que para ti ainda é complicado de digerir, ou sentes que esta pessoa mais naturalmente faz com que tu sintas a necessidade de criticar do que elogiar. Começa a olhar intencionalmente para o que pode elogiar nesta pessoa. Nem que seja uma característica cada vez que tiveres interação com esta pessoa. Isto vai fazer com que a tua mente comece a olhar para o positivo, comece a plantar isso e tu comeces a colher isso. Por exemplo, eu tenho uma coach que tinha o hábito de olhar mais para aquilo que ela não gostava na mãe. E chegou uma altura que ela começou a fazer o exercício de anotar tudo o positivo que acontecia no dia dela. E a partir de um certo momento, ela mesma conseguiu notar os pontos positivos que existiam na relação com a mãe. E com base nisso, começou a ter maior abertura para perceber a mãe, para criticar menos, para perceber que são diferentes, que tal como ela quer ter a aprovação da mãe, a mãe talvez quer ter a aprovação dela. Talvez também quer ter uma relação positiva com ela. E a mãe dizia: tudo que eu falo para ti é uma crítica, tudo que eu falo é motivo de zanga. Então, esta pessoa já tinha este hábito de reclamar, já tinha colocado de forma automática na cabeça que, epa, sempre que eu encontrar essa situação, minha resposta vai ser reclamar, minha resposta vai ser dizer que não concordo, vai ser, por exemplo, entrar em conflito direto. Isto tudo é o que nós estamos a semear. E depois ela colhia. Colhia o quê? Bastava ver a mãe, já tinha medo de falar com a mãe. Quando tinha que falar um assunto sério com a mãe, entrava em um momento de angústia profunda, porque o corpo já estava a entrar em congruência com o pensamento de que não vou ser compreendida, ela não vai querer me ouvir, e as palavras que ela falava já eram da mesma forma. Tu nunca me compreendes, tu nunca me ouves. E outra pessoa também sente neste processo. Tal como eu tinha dito, às vezes as palavras têm o poder de magoar outra pessoa mais do que uma mágoa física. Então, o outro lado que está a fazer o esforço de ouvir, o esforço de compreender, já naturalmente começa também a entrar neste conflito, a colher aquilo que a outra pessoa está a plantar e começa a ter este receio de expressar-se, começa a andar em eggshells ou pisar em ovos, como se diz, simplesmente para garantir que não magoou outra pessoa, simplesmente para garantir que não é mais vista de um certo jeito pela outra pessoa. E quando se fala de relações mais próximas, é mais doloroso ainda. Começa a existir menos abertura, começa a existir menos compreensão. E este é o poder que as palavras têm na nossa vida. Imagina o contrário. Imagina uma relação em que tu compreendes a pessoa, em que tu escutas a pessoa para compreender antes de responder. Tu escutas para olhar para o lado dela antes de olhar para o teu lado. Cria maior empatia. O outro lado sente isto. Nós somos seres que sentimos as coisas.
Então as coisas estão naturalmente conectadas dessa forma, por isso que grande parte da linguagem, a linguagem entre seres humanos, só 7% é que é feita através das palavras, mas o corpo também fala. Então, o que tu falas vai de encontro com o que tu sentes. E o que tu falas também planta o que tu vais sentir. Tem uma relação muito forte que tu tens que saber aplicar conscientemente na tua vida. Como é que podemos começar a utilizar a palavra para limitar ou reduzir o impacto, ultrapassar os nossos medos? Então, como é que nós realmente podemos começar a utilizar as palavras ao nosso favor para começarmos a ultrapassar os nossos medos? Primeira coisa, começar a perceber que este processo não é automático. Se as ervas daninhas conseguem crescer sem ninguém plantar elas somente aparecem. Os pensamentos, as palavras negativas também vêm. Por isso que existem, se olhas para palestras motivacionais, se olhas para o que está escrito na Bíblia, no Alcorão, falam de ler a palavra todos os dias, falam de procurar, as palestras motivacionais falam de ouvir esses tapes todos os dias, precisamente porque o pensamento negativo, a palavra negativa não precisa de esforço nenhum para aparecer. É como se fosse mofo, é como se fosse, aparece em todo lado. Se tu não cuidas, se tu não estás ali a retirar, se tu não retiras de forma consciente aquelas ervas daninhas, elas vão estar a aparecer, 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 aparecer. Mas as rosas não aparecem assim do nada. As rosas precisam de uma ação consciente. Tu tens que escolher plantar essas rosas. Tens que fazer o esforço de ir lá ao teu jardim, retirar as ervas daninhas primeiro, preparar o teu terreno, plantar lá as rosas, regar a cada dia. E não podes ir lá depois tirar a semente para ver se a semente está a crescer, porque aí matas a semente. Tens que plantar o positivo e esperar que o universo te ajude neste processo. O que tu tens que fazer é regar. É plantar e regar, ter a paciência que neste processo tu vais ter a ajuda do universo, tal como o universo garantiu todo o ar que tu respiras e todos os dias para todo mundo que está vivo. O universo também está aqui para ajudar-te nestes processos, só que tu tens que ser a principal pessoa a escolher a rosa que tu queres plantar conscientemente, preparar o teu terreno, ir lá, colocar a semente, tapar, regar, regar, regar. Escutar aquilo que faz sentido para ti. Se para um teu amigo faz sentido escutar palestras motivacionais de uma pessoa brasileira, por exemplo, uma pessoa que tenha um espaço no YouTube, e para ti faz sentido escutar um podcast do monge, que seja britânico, por exemplo, vai lá, escuta, faz planta o que tu queres escolher. Tens de ter consciência do que aquilo traz na tua vida e vais plantar, vais escolhendo. Vais refletir sobre aquilo que vai ficar dentro de ti. Tu vais interiorizar esse comportamento e finalmente esse comportamento vai trazer aquilo que tu queres. Tem algumas ferramentas que eu acho importantes e o primeiro que eu vou colocar aqui é ter algum guia espiritual. Por quê? Nós somos mais seres que sentem e depois racionalizam as coisas. E tem alguns casos de coaches minhas, de mentees, que ao longo do tempo em que eram, por exemplo, jovens ou crianças, tinham uma certa fé que lhes fazia bem, mas quando somos crianças somos mais ditas, né, para ir para a igreja, etc., ou fazer um determinado ato ligado à religião. E quando somos mais grandes, desconectamos disso, mas sentimos alguma falta de algum guidebook para guiar-nos emocionalmente, para lembrar daquilo que é o nosso valor. Então eu aconselho bastante que tu tenhas algum guia espiritual, quer seja religioso ou não, quer seja budismo ou cristianismo, não importa, aquilo que mais fizer sentido para a tua realidade e aquilo que tu queres construir, aquilo que mais tiver congruência em relação aos teus valores, a vida que tu almejas ter, e vais começar a agir perante isso a partir de agora. De que forma? É isso que tu vais escutar, é isso que tu vais plantar, é isso que vais colocar na tua vida, é isso que tu vais ler. E, consequentemente, também vais ter maior abertura para falar,
para plantar novamente, regar e estar ali em congruência com o universo. Outro ponto é fazer ações constantes, pequenas ações, mas de forma constante. Quando eu falo de a cada dia fazer um pouquinho, é porque a cada dia nos deparamos com várias situações que podem abalar aquilo que é a nossa autoestima, podem abalar aquilo que são estruturas que nós estamos a criar para realmente termos uma palavra positiva, temos pensamentos positivos, e é importante que tu tenhas pequenas ações que podes implementar ao longo do teu dia, nos teus dias, que realmente deixem-te mais próxima a isso. Quer seja ler uma página de um livro de autoajuda por dia, quer seja ouvir 10 minutos de um podcast, quer seja ter uma conversa positiva com uma pessoa que é importante para ti na tua vida. Então, quanto mais tu tens essas ações pequenas, mas de forma consistente na tua vida, tu vais ajudando esse regadio diário. Tu vais criando maior espaço para essas palavras positivas permanecerem na tua vida, esse resultado positivo também. Consequentemente, o medo começa a ter menos efeito, porque estás mais conectada à possibilidade, à energia do amor, à energia da empatia, a energia daquilo que pode acontecer na tua vida, a energia que mostra que tu tens potencialidades. Não é que o medo vai parar de existir, atenção, mas o medo vai ter cada vez menos efeito na tua vida. O medo não vai te parar. O medo somente vai ensinar-te um bocadinho melhor onde é que tu tens de trabalhar ainda. Outro ponto é, pessoal, o ambiente. Nós temos que ter a capacidade de sanear o nosso ambiente. Não é somente pegar e organizar o nosso quarto, tirar o lixo de casa. Temos que organizar também as nossas relações. Aquelas pessoas que estão à nossa volta são as pessoas que realmente ajudam-nos a manter o ambiente positivo. São pessoas que movem-se pela energia do amor ou pela energia do medo. Porque isto é muito contagioso mesmo. Vocês não percebem o efeito que o medo tem na vida, que essas palavras negativas têm. Vou dar um pequeno exemplo, que é de um estudo que foi feito. Este estudo já foi replicado de várias formas no mundo. Um estudo que foi feito numa escola primária, nas Arábias. E o que aconteceu? Tinha duas plantas num local. E numa planta, plantas exatamente iguais, mesma temperatura e tudo mais, mas uma planta foi dita coisas negativas, como tu és feia, nem parece que estás verde, parece que estás a apodrecer. E outra planta foi dita coisas lindas, como tu és linda, estás tão bonita, teu verde é tão bonito. E depois de um tempo, acho que foi cerca de uma semana ou 12 dias, a planta que tinha aquela toda energia negativa, todas aquelas palavras negativas, começou a murchar, começou a perder a cor. E isso já aconteceu com vários experimentos, com potes de arroz. Vocês podem procurar no YouTube, podem encontrar experimento em vários sítios, só para vocês verem o poder da palavra. E vocês não veem o vosso interior, porque não é que nem uma planta, mas o vosso interior também murcha com pessoas negativas, murcha com críticas, murcha com fofoca, murcha com reclamação, murcha. Acho que vocês já estiveram perto de alguém que parecia que estava a reclamar, sendo que vocês viam essa pessoa só reclamava e drena, a energia sai do teu corpo, a energia já não fica ali. Então é importante sanear o ambiente. É importante, se tu não consegues dizer a essa pessoa, olha, isto é tóxico para mim, podes distanciar-te. Ou, por exemplo, se a pessoa começar o exercício de reclamar sobre alguém, sobre alguma coisa, começa a falar sobre os pontos positivos, começa a falar sobre aquilo que tu gostaste, mas seja um ponto só. Mas que seja, eu aprendi que não devo fazer aquilo. Ou aquilo não vai de acordo com quem eu sou. E começa a falar do que tu gostas, do que vai de acordo com quem tu és. Então, sanear estes ambientes. Perceber também que o processo de amadurecer internamente e emocionalmente leva o seu tempo. Não se martirizem, não se critiquem. Isso já são aquelas sementes que nós não queremos. Então, sejam pacientes neste processo com vocês mesmas, sejam super amáveis, sejam compreensíveis. E se forem a perceber que estão a plantar o negativo, calmamente digam-se. Estamos a desviar-nos um bocadinho, vamos a voltar calmamente, sem agressão. A agressão também dói. Por mais que seja uma agressão
íntima tua, dizes, pá, também não presta, isso dói para ti mesmo. Então, é alterar um bocadinho isso. Um ponto que eu tinha mencionado anteriormente, mas volto a falar aqui, é não só falar, mas escutar outra pessoa também. Quando escutamos profundamente, nós percebemos também de forma profunda e conseguimos criar uma empatia pela outra pessoa, pela situação da outra pessoa. Naturalmente, existe a maior probabilidade de falarmos o positivo também, de pensarmos o positivo. E, por fim, sair das críticas. A crítica é boa quando é construtiva, quando é para ajudar outra pessoa, mas não quando é para deitar abaixo. Então, as autocríticas também devem ser abandonadas, manter respeito por ti, manter respeito pela outra pessoa. E é isso, pessoal. Então, de forma resumida, o processo não é automático, vocês têm que fazer de forma consciente, tenham algum guia espiritual, não estou a falar religioso, falo espiritual, façam ações pequenas mais constantes, olhem para o ambiente à vossa volta, comecem a sanear, olhem para o vosso amadurecimento interno como um processo contínuo e constante na vossa vida. Não falem, só escutem também de forma ativa, de forma presente e saiam das críticas. Então é isso, se gostaste do vídeo, coloca aqui um like, um coraçãozinho, faz subscribe para que possas ter acesso aos vídeos semanalmente, que nós estamos sempre a tirar, e o sininho também vai te lembrar disso. Então até a próxima semana, este foi o nosso podcast.